Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Maria Eduarda e hoje, juntamente com o meu grupo, que é o Wagner e a Gabriele Cristine, a gente vai apresentar para vocês a resistência ao cisalhamento de solos e taludes vegetados com um tipo de capim específico, que é o capim vertigem, certo? Nesse tema a gente consegue perceber, tanto a resistência dos materiais, quanto também a técnica de geotecnia, que é muito utilizada dentro do curso de engenharia ambiental. O estudo que a gente escolheu para ser estudado foi a resistência ao cisalhamento de solos e taludes vegetados com o capim vertigem, ou seja, será uma revisão bibliográfica de um estudo feito por Michele Cristina Rufino Barbosa e Hernani Mota de Lima. E aí, para a gente poder dar uma contextualizada, dentro do nosso assunto, eu vou falar um pouquinho para vocês o que seria de fato essa parte de erosão no solo e o porquê os taludes vegetados eles são mais vantajosos do que de fato os que não são. Hoje a gente entende, que erosão do solo é um processo que causa bastante quando não se tem um terreno com cobertura vegetal. A gente entende que quando um terreno ele não possui esse tipo de cobertura, acaba que ele sofre muito mais intempéries da natureza, como chuva e ventos, do que de fato uma área que está com cobertura, que tem ali, o protegimento na parte superficial. Então, por isso, que ocorre muitas as parte de erosões de solo. Então, quando a gente começa a levar um pouquinho para o assunto dentro da resistência dos materiais e também da geotecnia, hoje a gente tem taludes, que sofrem, basicamente esse processo, de desprender, justamente porque não tem, uma cobertura vegetal ali protegendo ele. Então, de certa forma, é muito melhor que a gente tenha, taludes vegetados que, por meio de suas raízes, conseguem gerar, um tipo de tensão ali, para poder segurar ele de certa forma, a gente consegue perceber que são muito mais seguros do que de fato aqueles que não são vegetados. E aí, atualmente, hoje a gente pode considerar que taludes vegetados é um tipo de obra de engenharia voltado para bioengenharia. E ela serve basicamente para controle de erosões de solo, como também para evitar tipo de deslizamento, que é quando algum tipo de material se desloca, se desliza ou desprende ali dentro da encosta do talude. Então, basicamente, a gente pode considerar como se fosse uma obra de engenharia que tem tanto conhecimento da resistência dos materiais, como também de geotecnia. Mas aí, de fato, o que importa pra gente aqui dentro do trabalho é que, basicamente, o que faz com que seja uma obra de engenharia tudo isso é a interação entre o solo e a raiz da planta. Hoje a gente pode considerar que a raiz da planta funcionasse como uma espécie de elástico um pouco flexível, que é onde ela consegue se aterrar dentro do solo e firmar um pouco mais o solo. Então ela consegue segurar o material do solo ali com mais dureza do que de fato se estivesse sem a cobertura vegetal. Então hoje a gente pode considerar que taludes vegetados eles são muito mais eficientes em encostas do que tipos de engenharias aplicadas, por exemplo, para grades ou algo do tipo. E aí, entrando de fato dentro da vegetação específica do trabalho onde a gente está analisando, é basicamente o capim vertigem. E o porquê esse capim ele é muito mais eficiente que os outros tipos de vegetação para encostas e para taludes. Uma porque o capim vertigem ele consegue crescer muito mais rápido do que os demais. Então a gente tem um crescimento muito mais alavancado, então quando você precisa solucionar o seu problema ou remediar algum tipo de área, o capim ele vai crescer muito mais a curto prazo do que de fato você pode classificar algumas vegetações que estão ali entre médio a longo prazo, certo? Outro ponto também bastante interessante é que o capim vertigem ele cresce verticalmente num ângulo de 56 graus, então ele consegue ficar um pouco mais inclinado do que qualquer outro tipo de vegetação. Como não possui alguns tipos de caule, troncos ou algo do tipo, ele consegue crescer tranquilamente em qualquer tipo de posição que ele se encontrar, tanto horizontal quanto também vertical. E aí, muito atrelado a isso, o que a gente falou agora, é basicamente porque as fibras radiculares ali das plantas, elas conseguem aumentar a resistência do cisalhamento no solo. Então, por isso que a gente consegue ter uma transferência ali de tensões cisalhantes que conseguem desenvolver muito bem o solo no qual ele está inserido, Então, por meio de atrito entre a interface onde as plantas estão fixadas e o solo. Materiais e métodos. O local de estudo. O local onde foi feito esse estudo foi no interior de Minas Gerais, em uma zona rural. Também foi feito alguns ensaios. Foram realizados ensaios de análise de granulometria do solo, a determinação da massa específica do grão do solo,
análise também da liquidez e do limite de plasticidade. Todas essas análises foram feitas em um laboratório em Ouro Preto. Essas análises elas foram feitas utilizando amostras de solo com cobertura e sem cobertura vegetal. Para as amostras com cobertura vegetal, foram especificados alguns critérios. Neles são ter 1, 2, 3 e 4 anos de plantio de vegetação. Todas as amostras elas foram coletadas através da NBR 9604. Essa NBR ela fala como e especifica um modo de como retirar as amostras do solo. As amostras coletadas está especificado nessa tabela. Ao todo foram 21 amostras com 7 modos diferentes de solo e foram retiradas 3 amostras de cada tipo de solo. Neles são solo sem cobertura vegetal, solo com 1, 2, 3 e 4 anos com plantio do capim vetiver e solo em talude, que são solo com ângulo, talude, com cobertura vegetal e sem cobertura vegetal. Essas amostras elas foram postas em uma prensa de cisalhamento direto. Elas passaram por um teste onde é realizada a deformação do corpo de prova, que são submetidos a uma taxa de deformação controlada. Como podemos observar na imagem, essa foi a prensa utilizada no estudo, o modelo digital da marca Conteco. Olá, eu sou a Gabriele, sou estudante de Engenharia Ambiental e eu vou falar brevemente sobre os resultados do estudo que nós escolhemos para o nosso seminário. Bom, eu vou começar falando sobre o quadro 1. Nele são apresentados os resultados dos ensaios de caracterização física do solo. Sobre os valores de densidade do solo natural, foram em torno de 2,9 mg, considerando valores comuns para solos predominantemente arenosos. Os valores de densidade também são de solos arenosos. Somente o solo sem vegetação e talude sem vegetação que ficaram fora do padrão. Agora eu vou falar sobre o teor de matéria orgânica, que é apresentado no quadro 2. As amostras foram analisadas e observou que o teor de matéria orgânica aumentou com o tempo de plantio do capim vetiver, sendo encontrado o maior valor de matéria orgânica nas amostras de talude de solo com aproximadamente 7 anos de plantio do capim vetiver. Então, verificou-se que quanto maior o tempo do plantio do capim vetiver, maior a presença de raízes. Sobre a matéria orgânica, ela aumenta a resistência do solo, a compreensão, quando predominam os efeitos de aumento dos parâmetros de cisalhamento, da tensão capilar, aumento da coesão aparente, com a diminuição do efeito da água na redução da fricção entre partículas, a redução da densidade, também por efeito de diluição e, assim, um aumento da elasticidade do solo. Agora, sobre os ensaios de cisalhamento direto, os valores de velocidade de ensaio variaram entre 0,04 e 0,09 milímetros. No quadro 3, são apresentados os resultados do ensaio de cisalhamento direto, em razão dos parâmetros de resistência, que são intercepto de coesão e ângulo de atrito interno do solo, sem a cobertura vegetal e com 1, 2, 3 e 4 anos de cultivo de capim vetiver. Sobre os resultados dos ensaios de cisalhamento direto, que eles estão presentes no quadro 3, evidenciam-se variações pequenas em relação ao ângulo de atrito interno. Já a coesão aparente apresenta um aumento considerável, aproximadamente 167% entre os resultados do solo, com 2 anos de plantio de capim vetiver.
Esse aumento de coesão pode ser relacionado à elevação do teor da matéria orgânica do solo, porque ela oferece um acréscimo à resistência do cisalhamento, quando tem um aumento dos parâmetros de resistência. A principal contribuição das raízes ao solo, que diz respeito à resistência ao cisalhamento, é o incremento de uma coesão aparente ao solo. Essa coesão aparente, ela auxilia na estabilidade com relação a rupturas rasas em solos arenosos, com pouca ou sem nenhuma coesão. Sendo assim, as raízes do capim vetiver, elas oferecem uma parcela de coesão aparente ao solo. Isso auxilia no processo de estabilidade do solo, né? Nós podemos observar que na figura 3 são apresentadas as curvas de tensões cisalhantes versus deslocamento horizontal, obtidas no ensaio de cisalhamento direto das amostras coletadas no talude sem a cobertura vegetal. Observa-se que, com o aumento da tensão normal, ocorreu o aumento da tensão cisalhante, com redução no deslocamento horizontal. Podemos observar que na figura 5, com o aumento da tensão normal, ocorreu elevação na tensão cisalhante, mas não se verificou redução no deslocamento horizontal para as tensões aplicadas de 50, 100 e 200 kPa, sendo essa diminuição observada apenas na tensão de 400 kPa. A curva referente à tensão de 400 kPa apresentou comportamento similar às apresentadas no ensaio de cisalhamento realizado com amostra do mesmo solo do talude sem o plantio do capim vetiver. Observou tensão bem característica, né? Na figura 6 estão as curvas de tensão cisalhante vezes tensão normal, que correspondem à envolturia de ruptura para os ensaios de amostra de talude com o plantio do capim vetiver. Esses parâmetros de resistência, que são o ângulo de atrito interno, que é a inclinação da reta, e o intercepto da coesão, que é o valor de tensão cisalhante quando a reta corta os eixos das tensões cisalhantes, foram obtidas a partir da figura 4 e 6. Observou-se no quadro 3 aumento da coesão e do ângulo de atrito interno do solo do talude com plantio do capim vetiver, o que ficou evidenciado o aumento da resistência ao cisalhamento de solo sob plantio do capim vetiver, porque os valores de ângulo de atrito e coesão aumentaram. Na figura 7, é apresentado a análise de estabilidade de taludes, considerando a ruptura global de um talude com inclinação de 45 graus, para os parâmetros de resistências obtidas no ensaio de cisalhamento direto. Tiveram fatores de segurança para o talude sem cobertura vegetal e com cobertura de capim vetiver. Podemos observar na figura 7 que os planos de ruptura são maiores para simulações de talude sem plantio do capim vetiver do que os apresentados para os taludes vegetados com capim vetiver. No quadro 4, são apresentados os coeficientes de segurança, obtidos de acordo com cada método de equilíbrio limite utilizado no estudo. Observou uma variação mínima dos valores de fator de segurança entre os métodos analisados. Os valores de coeficiente de segurança são sempre maiores para o talude com cobertura de capim vetiver,
com aumento de aproximadamente 167% em relação ao fator de segurança do talude sem a vegetação, o que indicou a estabilização do talude com o cultivo do capim vetiver. Isso previne que os planos de instabilidade sejam inferiores a 1,5 metros, que equivalem a os planos mais propícios a ocorrerem rupturas. Nós podemos concluir, então, por fim, que os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo, eles aumentaram com o tempo de plantio do capim vetiver, destacando o valor da coesão aparente por 3 anos de cultivo desse capim. O capim vetiver, ele auxilia na estabilização de taludes, porque proporciona o incremento de coesão aparente ao solo e aumenta o fator de segurança dos taludes.